Vamos iniciar a nossa aula, a aula de hoje. Vamos iniciar. Nós paramos praticamente. Foi aqui, né? Que nós paramos na aula passada, né? Paramos no slide 19, comprovando a inspiração da Bíblia. Bom, a paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Bibliologia 1, né? É o primeiro módulo de Bibliologia. Se eu não me engano, nesse curso nós teremos 2 módulos de Bibliologia. Esse daqui é o módulo 1. Nós vamos dar início à nossa segunda aula agora. Nossa segunda aula. A primeira aula está disponível na plataforma do YouTube. Os irmãos que têm o cadastro com o e-mail já têm acesso. Aqueles que não têm, né, quiser reverem a aula de sexta-feira passada, podem, tá bom? Os irmãos têm acesso livre lá, os irmãos que têm um e-mail cadastrado têm um acesso livre para rever quantas vezes os irmãos acharem por bem rever a aula, tá? Então nós paramos, nós estávamos falando sobre a construção, né? As questões da inspiração das escrituras, fazer aqui uma rápida. Nós falamos aqui sobre a inspiração das escrituras, falamos sobre a necessidade das escrituras, falamos sobre a inspiração das escrituras, né? Quais são as características da inspiração, o que Deus fez, né? Algumas ideias errôneas sobre a escritura. Falamos que não existe nada, não existe profecia, não existe filósofo, não existe pregador, não existe sonhos, não existe visões, não existe revelações, não existe nenhum tipo de livro que se iguale à inspiração das Sagradas Escrituras. A inspiração que as Escrituras receberam foram únicas e inigualáveis. Não existe outra inspiração igual às Escrituras Sagradas. Então, hoje, nós veremos exatamente, vamos comprovar por que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, elas são de caráter divino. Vamos comprovar como elas são de caráter divino e o que torna isso evidente. O que torna a Bíblia Sagrada, o caráter como inspiração divina, o que torna ela confiável, né? O que torna ela confiável. Então, comprovando a inspiração, nós paramos exatamente aqui no Salmo, ou no slide 19, nós paramos no slide 19, então vamos dar continuidade. Então, a aula de hoje é exatamente sobre esses primeiros slides, exatamente sobre isso, sobre como evidenciar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e que ela merece credibilidade. Atualmente, a Bíblia Sagrada tem sido alvo de grandes ataques contra a sua inspiração, contra a sua autoria até mesmo. Autoria esta sendo do apóstolo Paulo, de Tiago, de Judas, de João, né? Colocando em xeque a inspiração das Sagradas Escrituras. E uma das maiores evidências que nós possuímos que as Sagradas Escrituras é de origem divina, tem a sua legitimidade como uma escritura, um documento inspirado por Deus, orientado, dirigido e inspirado por Deus. Então, o que torna isso evidente, né? Como se torna isso evidente? Porque a Bíblia Sagrada nada mais é do que o cumprimento de profecias e profecias que ainda vão se cumprir. Na Bíblia Sagrada, o próprio Deus, ele deixou esta maneira de ser identificado a veracidade das Escrituras. Como podemos comprovar
Como podemos comprovar que a Bíblia é um livro confiável e que realmente é inspirado por Deus? Como podemos comprovar que cada texto profético contido na Bíblia Sagrada é de origem divina e é digno de confiança? Bom, o primeiro item é exatamente: só Deus conhece o futuro e o fim das coisas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada em termos gerais, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada em termos gerais, nós podemos identificar que a Bíblia ela narra o início de todas as coisas, narrando o início de todas as coisas, mas ela também narra o fim de todas as coisas. Como nós temos o livro de Gênesis, né, que é o princípio, que é o início da humanidade, o início da criação, quando Deus criou e formou todas as coisas, né? E nós temos o livro de Apocalipse, que acreditamos que foi o último livro escrito, né? E ele narra exatamente o final de todas as coisas. Como é possível, como ter credibilidade isso? No decorrer da história da Bíblia Sagrada, no decorrer da história do povo que era envolvido com Deus, povo do Antigo Testamento, aquela civilização antiga, né, como no caso quando saíram da terra do Egito, né, que eram os hebreus, quando foram para o cativeiro, quando entraram na terra prometida, o povo de Israel, né, depois ali de Jacó, né, o povo de Israel, e depois quando subiram do cativeiro, né, o povo como o povo judeu, toda a história deste povo que envolve este povo e envolve outras nações de caráter profético mostra que a Escritura Sagrada é de origem divina. Por quê? Porque todas as profecias que foram pronunciadas pelos homens de Deus, a qual Deus os chamou de profetas, que antigamente o profeta ele era conhecido como vidente, né? Hoje a palavra vidente ela tem uma conotação mais estranha, né, para os nossos dias, né? Falar que alguém que lê mão é um vidente, né? Mas esta palavra vidente é exatamente uma dos nomes que era dado aos profetas de antigamente, né? Isaías era considerado um vidente, Ezequiel era considerado um vidente. Por quê? Porque eles recebiam de Deus revelações, palavras proféticas de caráter futurístico, né? Escatológico. Tanto profecias estas que se cumpriram nos seus dias, quanto aquelas que ainda vão se cumprir. E aquelas que se cumpriram no tempo de Jesus, e aquelas que ainda vão se cumprir agora no tempo da igreja, né? Já se cumpriram e estão se cumprindo. Ou seja, qual é a primeira evidência que nós temos como algo que eu posso dizer, não, a Bíblia Sagrada é digna de confiança porque ela é uma profecia dada por Deus, ela é uma palavra dada por Deus, né, transmitida através dos seus profetas, dos seus homens que Deus levantou sobre a face da terra, e que esses homens anunciaram exatamente acontecimentos futuros. Muitos desses profetas, como no caso de Isaías, que é muito conhecido como profeta messiânico, né, o profeta messiânico, por quê? Porque dentro dos 66 capítulos que compõem o seu livro, né, que compõem o registro histórico do seu tempo, a maior parte do seu livro fazem menção a o Messias, a Jesus. Profecias que narram e falam das características do Messias, das características do ministério do Messias e da característica dos seus dias, da característica da sua morte, da sua ressurreição e da sua vinda gloriosa, né? Então, tudo isso nós encontramos dentro do livro do profeta Isaías, que é classificado dentro dos profetas
um dos profetas maiores, né? Nós vamos estudar sobre os profetas maiores e profetas menores. Nós vamos entender o porquê dessa classificação. Mas nós podemos ver o quê? Que dentro da Bíblia Sagrada existem diversas profecias que se cumpriram. E uma característica dessas, da credibilidade à Bíblia Sagrada é o quê? Que a Bíblia Sagrada é de origem divina. Por quê? Porque tudo que está escrito ali se cumpriu, ou nós temos a convicção de que vai se cumprir. Por quê? Porque as profecias anteriores já se cumpriram, né? Da mesma maneira como vão se cumprir aquelas que estão ainda lá na frente, de caráter futurístico, né? Que ainda vão se concretizar. Então, quem pode conhecer o futuro? Quem pode conhecer o fim das coisas? O homem não tem essa capacidade. O homem, a sua natureza, não tem essa capacidade de saber o que vai acontecer amanhã. Do que vai acontecer, ele pode apenas fazer o quê? Ele pode apenas planejar, né? Ele pode apenas planejar, né? Dizer, amanhã é provável que amanhã eu vá no mercado, amanhã eu vou para o trabalho, não, amanhã eu tenho que ir ao médico, não, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, né? Mas o caráter de realmente saber se vai existir o dia de amanhã ou não só pertence a Deus, né? Então, as Escrituras, ela deixa muito claro isso. Deus fala através do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 22 e 23, ele diz: trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, fazeis bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Ou seja, Deus convida o povo a fazer a prova, né? Deus convida o povo a se certificar. Deus chama o povo dizendo assim: olha as profecias passadas, todas se cumpriram. E eu vou aqui anunciar profecias futuras que irão se cumprir também, né? Deus indicou que a capacidade de predizer o futuro era um sinal da verdadeira divindade, né? Ou seja, Deus, ele é o único capaz de prever o que vai acontecer no último dia da humanidade. Lembra que nós estudamos nas aulas de introdução à teologia e falamos que Deus, ele é transcendente, né? Ou seja, Deus está lá no princípio ainda, mas Deus também está lá no futuro já, no fim de todas as coisas, e Deus também está aqui, no presente, né? Vivenciando o que os homens estão fazendo no presente, já sabendo o futuro da humanidade, e também está no início da humanidade. Por quê? Porque Deus não se limita a tempo nem a espaço. Então, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós encontramos diversas profecias que se cumpriram. Em destaque, eu cito o livro do profeta Isaías, porque é no livro do profeta Isaías que nós encontramos muitas profecias sobre a natureza do nascimento do Messias, né? A natureza do nascimento do Messias, a vida e a maneira da sua morte, né? Um capítulo muito conhecido é o Isaías 53, né? Hoje eu estou ruim da garganta, devido às aulas anteriores das outras turmas. Então, no livro de Isaías, no capítulo 53, nós temos ali a retratação da vida e ministério e morte do Senhor Jesus como Messias, né? Ou seja, nós encontramos profecias, né, que se cumpriram e aquelas que ainda vão se cumprir, né? E quando esta profecia não se cumpria, ou quando qualquer uma outra profecia anunciada não se cumpria, não era
uma profecia dada por Deus. Né? Por quê? Porque me faz lembrar de Jeremias, né? Deus pergunta para Jeremias, Jeremias, o que vês? Eu vejo uma vara de amendoeira, né? Uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, quando é Deus quem fala, está falado. Quando é Deus quem fala, certamente se cumprirá, né? Olha o que diz aqui, né? Ó, Deuteronômio 18, 20 e 22. Olha o que diz. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ao que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Era um negócio sério, né? Deus ele lida com a profecia de uma maneira muito séria, principalmente se esta profecia vem de caráter nominal, o nome dele. Né? Se alguém deu uma profecia e usou o nome de Deus, né? Usou a pessoa divina, a autoridade divina para falar algo. Né? Então Deus disse, ó, se eu não ordenei, esse profeta falou, ou se ele falou em nome de outros deuses, né? Deve ser morto. Por quê? Porque a profecia, ela é algo que pode tanto levantar quanto destruir a vida de uma pessoa se ela não for uma profecia dada por Deus. Né? Quantas pessoas não se frustram? Quantas pessoas, falando de profecia, né? Quantas pessoas não se frustram com profecias que acaba a pessoa não se cumprindo, ou a pessoa tem uma perspectiva da profecia e ela não se cumpre da maneira que a pessoa pensa, e a pessoa fica frustrada. Né? E existem muitos casos hoje em dia, principalmente hoje em dia, que nós encontramos profeta em cada esquina, né? Supostos profetas em cada esquina. Então, tem que se tomar muito cuidado. Olha o que diz ainda. Mas vocês perguntem a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Aí ele diz, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Né? Por que que Deus usa essa expressão aqui, ó? Não tenham medo dele. Porque o profeta, antigamente, ele era visto como uma autoridade, um representante de Deus na Terra. Ele era o representante de Deus na Terra. As pessoas temiam a imagem do profeta. Lembram daquela passagem de Samuel? Quando Samuel vai ungir a Davi, né, lá em Belém, aí vai à casa de Jessé, né, o belamita, porque ele mora em Belém, por isso que ele é belamita, né? E quando ele chega na porta da cidade, os anciões da cidade saem ao encontro e perguntam, é de paz a tua vinda? Né? Por quê? Porque quando o profeta chegava em determinada localidade, ele vinha para fazer duas coisas, meu amigo. Ele vinha para sacrificar ao Senhor, né, para ministrar bênção sobre aquela cidade, para profetizar bênção sobre aquela cidade, ou ele vinha para pregoar algum juízo da parte de Deus. Né? Ou seja, então as pessoas temiam os profetas. Lembra de Natã com Davi? Né? Davi foi lá, cometeu o erro com a Betseba, mandou matar o marido de Betseba e depois ficou tudo tranquilo. Aí Deus foi e enviou o profeta Natã até Davi. E quando o profeta Natã disse para Davi, olha, este homem aí, que tu disse que merece a morte, esse homem é você. Né? Na mesma hora, Davi
caiu de joelhos, né? A imagem do profeta, tinha uma importância muito grande para o Antigo Testamento, né? Para o Antigo Testamento. Então, você vê que Deus diz assim, ó, se ele falou e não se cumpriu, então ele não falou, não foi Deus, não fui eu, Senhor, falando, né? Não fui eu que mandei falar, né? Não tenham medo dele. E o que ele diz no versículo anterior? Que ele deve ser morto, né? Observe a seriedade da profecia, ou seja, Deus trata a sua palavra com seriedade. Deus trata tudo quanto ele disse nas escrituras sagradas, tudo quanto ele inspirou, né, com seriedade. Deus não brinca, né, nessas coisas de profecia. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas frustradas com supostas profecias, né? Supostas profecias que acabam trazendo frustração e levam a pessoa até mesmo a se distanciarem da presença de Deus, né, na igreja, infelizmente. Então, a Bíblia ela merece essa credibilidade, por quê? Porque ela trata exatamente dessas questões, né? Porque ela é uma palavra profética, uma palavra revelada. Já viram falar da palavra rema, né? Que rema é a palavra grega para revelação, né? Uma revelação única, uma revelação específica da parte de Deus. Então, ela é exatamente esta inspiração, esta revelação da parte de Deus aos homens. Na aula de introdução à teologia, nós falamos sobre as maneiras que Deus se revelou ao homem, maneiras natural e revelação especial. E uma das revelações especiais de Deus, além de Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada, né? As Sagradas Escrituras. Então, ou seja, a profecia não é resultado de cálculo matemático, nem de projeção da sabedoria política ou científica, nem mesmo uma conjectura feliz. A profecia é a predição de eventos além do poder natural de um homem para prever. O homem não tem capacidade de prever o futuro, né? Ou seja, pode fazer cálculo matemático aqui, ó, me lembra, sabe do que? Essa parte aqui das datas que marcaram para a volta de Jesus, né? A igreja, os sabatistas, né? Os adventistas do sétimo dia, eles têm na sua história, de formação, de surgimento, ele tem exatamente várias tentativas de marcar exatamente a volta de Jesus e foram todos frustrados. É uma profecia que vai se cumprir? Vai. Sabemos quando? Não. Pode ser a qualquer momento, né? Pode ser a qualquer hora. Então, é uma profecia que ainda vai se cumprir. Tudo está se cumprindo, se tornando evidente que Jesus breve vem, né? Ou seja, não é cálculo matemático, é simplesmente a capacidade de prever o futuro só pertence a Deus, né? Obviamente, uma profecia precisa ser feita antes que o evento aconteça. A profecia precisa ter um cumprimento claro, isto é, preciso que seja capaz de ver uma relação clara entre a profecia e o evento supostamente a cumprir. Ou seja, quando Deus fala de maneira clara, e quando se cumpre da mesma forma como Deus falou que iria se cumprir. Não cai uma palavra por terra, não passa nada desapercebido, Deus cumpre todas as suas palavras, né? Uma prova cabal de que Deus cumpre, como diz o ditado, né? Tintim por tintim, né? É exatamente uma profecia de Ezequiel e Tiro. Ezequiel fala a Tiro, né? Ezequiel profetizou durante o período de 592 a 570. Além das outras nações e cidades, eles profetizou contra Tiro, uma cidade costeira da Fenícia. Ezequiel predisse que
Olha as profecias de Ezequiel. Ezequiel predisse que muitas nações subiriam contra Tiro, e se cumpriu. Os muros de Tiro seriam derrubados e as cidades completamente varridas, se cumpriu. Aqui é Ezequiel, tá, irmãos, também. Aqui é Ezequiel também. Se cumpriu. O local da cidade se tornaria um lugar para os pescadores estenderem suas redes, se cumpriu também, né? Do mesmo jeitinho, os pescadores estendem as suas redes, né? É incrível como casa, né? Como se encaixa a profecia que foi dita há muitos anos atrás e acaba se cumprindo da mesma maneira como Deus disse, né? Os escombros de Tiro, porque eles foi destruído, né? Os escombros de Tiro seriam atirados ao mar. A história narra que para terminar de se cumprir a profecia, uma nação, que me foge à memória qual nação, não sei se foi a Síria, né, que usou os escombros da antiga cidade, para fazer uma passagem no meio do mar, né, no meio daquele obstáculo, e fez exatamente para que eles pudessem chegar ao restante da nação que não tinham sido alcançada ainda, para que se cumprisse completamente a profecia que Deus havia usado o profeta Ezequiel. Ou seja, esses escombros aqui, ó, foi realmente atirados ao mar, né, para que se cumprisse cabalmente o que Deus havia predito. Tiro jamais seria reconstruída, né? Ou seja, a Bíblia Sagrada ela é a inspiração divina que Deus utilizou-se dos seus profetas, dos homens do Antigo Testamento e dos homens do Novo Testamento, no sentido de que Deus usou Paulo, Pedro, João, Judas, né? Deus usou Mateus, Deus usou Lucas, Deus usou Marcos, né? Deus usou Paulo, e esses homens que Deus usou, eles foram inspirados por Deus, assim como os do Antigo Testamento, né? E que isso tudo se tornou exatamente a Bíblia Sagrada que nós temos hoje, né? Mas, mesmo assim, ainda circunda aí algumas ideias errôneas sobre a Bíblia. Algumas ideias errôneas sobre a Bíblia. E dentre essas ideias errôneas, como nós defendemos isso, né? A Bíblia, ela é única. Ela não é comum. Ela não é igual. A Bíblia Sagrada não é igual aos outros livros. Não. Ela não é igual. Ela não é igual a um livro desse aqui, ó. Não. Aqui pode até conter versículos. Pode até conter versículos da Bíblia, mas isso não lhe dá autoridade igual ou superior à Bíblia Sagrada, né? Ou seja, ela não é um livro comum, a Bíblia Sagrada. Ela contém exatamente o pensamento de Deus, a ideia de Deus, a mente de Deus está contida nas páginas daquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada, né? Alguns confundem a inspiração com o esclarecimento. Refere-se à influência do Espírito Santo comum a todos os cristãos. Influência que os ajuda a compreender as coisas de Deus. O que é isso, irmãos? Ou seja, eu não posso confundir a inspiração com o esclarecimento. Inspiração foi única. Não existe mais inspiração como tem na Bíblia Sagrada, do Antigo e no Novo Testamento. Quando nós chegarmos na parte de Canon, que é exatamente a construção da Bíblia Sagrada, os irmãos vão entender que o Canon, uma vez fechado, não existe mais espaço para nenhuma inspiração
para se completar a Bíblia Sagrada? Lembra que nós falamos que tudo quanto precisamos saber para a nossa salvação, que seja suficiente para a nossa salvação, está contido na Bíblia Sagrada, em todos os 66 capítulos da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, Pastor, pode falar, homem de Deus. eu vi no passado, não sei se ainda existe, mas havia uma faculdade americana, uma universidade americana, que fez um desafio. Diante de tanta gente falando que a Bíblia é um livro qualquer, que qualquer um pode escrever um livro semelhante dentro dos mesmos moldes. E essa faculdade lançou um desafio, pagando milhares de dólares, para alguém que se atrevesse a fazer um livro nos mesmos moldes da Bíblia, levando em conta pontos, vírgulas, palavras, e um livro com começo, meio e fim. Exatamente, não precisava ter o mesmo teor, não precisava ter a mesma coisa da Bíblia, mas levando em conta essa parte de camarada ser o escritor capaz de fazer um livro tipo a Bíblia. Aí a faculdade lançou. Se alguém se atrevesse a fazer um livro total de letras, pontos, vírgulas, igualzinho à Bíblia, ganharia o grande prêmio. Adivinha quem ganhou? Ninguém. Quem ganhou. Não dá. Né? Porque ela é uma obra única. Né? Ela é uma obra única. Por quê? Porque homem nenhum, não há homem na face da terra, não há homem nenhum na face da terra que consiga fazer com tamanha harmonia um livro de igualdade com a Bíblia Sagrada. Todas as literaturas que nós formos pegar, sempre existirá ali alguma falha, algum erro, alguma discrepância, vai encontrar ali. Mas na Bíblia Sagrada, nós vamos falar mais para frente um pouco sobre os autores, né? Mas eu posso aqui adiantar aqui alguma coisa, que foram aproximadamente 40 autores, 40 escritores, né? Que moraram em tempos diferentes, que escreveram coisas que outras pessoas escreveram de comum acordo e não tinham o mesmo documento em mãos. Né? Ou seja, eles escreveram como se fosse a mesma coisa, sem saber o que o outro havia escrito. E escreveram de conformidade com aquilo que foi escrito há 200, 300, 400, 600, 1000 anos atrás. Né? Ou seja, não tem condição de um ser humano comum, né, de um ser humano sem ter a inspiração divina, fazer algo igual a isso, semelhante a isso. Ou seja, por isso que nós encontramos na Bíblia Sagrada a harmonia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quem fala é Manilda. Tem como o senhor aumentar esse áudio um pouquinho? Eu acho que o áudio, na realidade, o que está baixo é a saída do seu áudio. Porque o meu já está no máximo. É? É. Tá o meu já está no máximo aqui. Tá. Até porque se eu colocar muito alto, eu escuto vocês muito alto. Mas hoje está mais baixo do que os outros dias. Hoje está bem baixo o seu áudio aqui. O meu está no máximo. Sério. Não sei se os outros irmãos aí, como é que tá? Os irmãos estão me ouvindo bem? Demais? Eu tô ouvindo normalmente, irmão. Tá bom o áudio. Acredito que a qualidade não tenha a ver com o seu equipamento aí, não. Deve ser lá na casa da irmã, a recepção dela. Deve ser a saída aí do áudio da irmã. A irmã tá usando fone de ouvido? Não, tô usando não. É porque às vezes a saída de áudio tá... Eu não sei, porque aqui já tá no máximo. Já. Tá. Irmão, você tem que diminuir, porque já tá dando microfonia. Interferência. Isso, aham. Porque eu escuto vocês muito alto se eu deixar aqui. Eu tenho que deixar bem baixinho. Então nós podemos ver o quê? Nós podemos ver que a Bíblia ela tem essa harmonia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
o Antigo Testamento, ele tem a harmonia com o Novo Testamento. E são períodos totalmente diferentes. São períodos totalmente opostos, né? Pega aí o livro do profeta Isaías, por exemplo, quando ele narra sobre o nascimento de Jesus, né? Que Jesus iria nascer de uma virgem. Ou seja, daquela profecia, né, até o nascimento de Jesus, foi aproximadamente quase 800 anos, 700 e poucos anos, né, que se cumpriu. Ou seja, como é que, né, como é que poderia uma pessoa, sem ter a inspiração divina, saber que o Messias iria vir exatamente de uma virgem, né? Só faltou dizer o nome da mulher, né? Maria, né? Só faltou dizer o nome, né? Nascia de uma virgem. Maria não tinha contraído ainda núpcias com seu noivo, né? José, e era virgem ainda. Ou seja, 700 e poucos anos depois se cumpriu a profecia de Isaías, que muito tempo atrás, né? E que foi exatamente da forma como ele disse. Ou seja, a Bíblia não é um livro comum. Ela não pode ser tratado como um livro comum, né? Ela não pode ser tratada como um livro comum, porque ela não é comum. Ela contém a mente de Deus, o pensamento divino está na Bíblia Sagrada, né? Sabemos, segundo está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12, que às vezes os profetas recebiam verdades por inspiração e lhes era negado o esclarecimento necessário, a sua compreensão dessas mesmas verdades. O Espírito Santo inspirou-lhes as palavras, mas não achou por bem conceder-lhes a compreensão do seu significado. É interessante quando nós vamos estudar sobre isso e nós entendemos o quê? Que muitas profecias, principalmente de caráter messiânico, né? Muita profecia, principalmente de caráter messiânico, os profetas, eles tinham a noção da vinda de um Messias, mas as suas profecias, eles não entendiam exatamente como que se daria o grande evento, né, da vinda do Messias. Tem uma profecia que essa profecia fez com que Isaías fosse caracterizado exatamente como um falso profeta. Não sei se os irmãos já ouviram falar a esse respeito, mas uma certa altura da história do profeta Isaías, dentro da sua sociedade da época, Isaías foi considerado como um falso profeta, né? Por quê? Porque ele disse assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Ou seja, aquela profecia que vai falar que o menino tinha nascido, né? Ou seja, ele fala como se fosse algo no presente dele, né? Naquele período, né? E as pessoas procuravam um menino, Emanuel, que significa Deus conosco, né? Cadê? Não nasceu ninguém, né? Ou seja, por muito tempo, antes da comprovação de fiel da inspiração divina em Isaías, ele passou por esse período, né? Exatamente por causa dessa profecia, né? Ou seja, essa é uma profecia messiânica, né, que se cumpriu no nascimento de Jesus, um menino que era Deus conosco, ou seja, Deus em Jesus Cristo, Deus naquele menino, né, reconciliando o mundo consigo, como Paulo mesmo menciona. Então, os profetas não tinham a clareza das coisas, mas eles profetizavam, né? Ó, um exemplo também, descreve-se Caifás como sendo um veículo de uma mensagem inspirada, se bem que o foi inconscientemente, apesar
de não estar ele pensando em Deus. Nesse momento ele foi inspirado, mas não esclarecido, né? Ou seja, quando Caifás mencionou sobre a pessoa de Jesus, sobre o movimento do cristianismo, sobre as ideias, a ideologia que Jesus tinha impregnado na sociedade da época, né? Ele não imaginava que o que estava saindo da sua boca era exatamente algo inspirado por Deus. É interessante que, para se cumprir uma profecia, Deus nem sempre se utiliza de servos seus, né? Deus se utiliza até mesmo do ímpio para se cumprir suas profecias. Deus usa o ímpio para se cumprir as suas profecias. Conta-se uma história que Deus usa até o diabo para se cumprir a profecia. Que Deus disse que vai se cumprir, então vai se cumprir e acabou. Nem que Deus tenha que usar o próprio inimigo para fazer essa profecia se cumprir, né? Conta a história de uma irmã que estava passando necessidade e tinha um macumbeiro que duvidava do Deus dela, né? E o macumbeiro disse, e essa irmã passando necessidade, orando, e Deus disse para aquela irmã que ele iria mandar a providência. Aí o macumbeiro disse, eu vou fazer uma obra de macumba, vou comprar uma cesta básica, vou fazer a obra de macumba e vou levar para aquela irmãzinha que eu quero ver ela existir depois de sair, né? Quero ver se ela ter esse Deus dela. Quando chegou lá, bateu na porta e a irmãzinha disse, oh, meu Deus, obrigado. Deus usa até o macumbeiro para abençoar o crente, né? Ou seja, Deus ele cumpre a sua palavra. Na Bíblia Sagrada é notório isso de Gênesis a Apocalipse. Olha o que diz lá, né? João, capítulo 11, versículo 49 ao 52. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo. Observe que o texto é muito claro, né? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ele compreendeu o que ele disse? Não compreendeu. Ele apenas brotou na sua mente, vamos dizer assim, a nossa linguagem, né? Uma exegese das leis de Moisés, né? Das profecias de antigamente, dos profetas, da Torá, né? Que falava sobre a vinda do Messias, que ele iria trazer paz, que ele veio na mente dele, isso veio no coração dele, e ele falou aquilo, né? Mas ele não sabia que estava sendo inspirado, né? Não sabia que aquilo ali era exatamente Deus na boca dele falando, né? Eu já tive, falando de profecias, não profecias igualitárias, né, com a Bíblia Sagrada, mas eu já tive experiências de estar conversando com irmãos e no meio da conversa o irmão falar alguma coisa, né, e eu senti que aquilo ali foi para mim, né? E passado alguns dias, aquilo que o irmão falou, sem saber, né, e acabou se cumprindo, né, na minha vida, se acabou acontecendo na minha vida, né? Ou seja, quando Deus fala, realmente se cumpre, né? Provas da inspiração divina. Irmãos, até aqui tudo bem? Os irmãos estão me interrompendo muito pouco hoje. Estou com saudade das perguntas dos irmãos. Tudo bem por aqui? Está bem explicado, né, irmão? Tá bem? Eu tenho dois pensamentos, irmão Jefferson. Ou tá bem explicado, ou tá muito mal explicado e todo mundo tá com vergonha de perguntar. Não, irmão, se eu não estivesse entendendo, eu iria interromper com certeza. Que bom. Irmã não, Nilda, tá tranquilo.
Irmã Nilda, irmã Risonete, irmã Sara. Irmã Sara tá muito calada hoje, irmã Sara. O irmão Agnaldo. Tá dando para compreender bem, pastor. Tá, né? Tá bom, Tá. então. É esclarecido o assunto, viu? Então, vamos continuar. Provas da inspiração da Bíblia, né? Bom, quais são as provas? A prova da inspiração, a aprovação da Bíblia por Jesus, né? A aprovação da Bíblia por Jesus. Qual era a Bíblia que os judeus, no tempo de Jesus, utilizavam? É uma pergunta, irmãos. A Torá. A Torá. Torá. A Torá, Pentateuco. exatamente. Pentateuco também, o Pentateuco. É a mesma coisa. Oi? O Pentateuco e a Torá é a mesma coisa, né, irmão? Torá é a lei, né? Que é exatamente o Pentateuco, né? Ou seja, o que eles utilizavam? Eles usavam o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E eles usavam os profetas, os salmos, né? Ou seja, o que era utilizado no tempo de Jesus era exatamente esses livros que eles possuíam, né? Que eles possuíam esses livros e eles utilizavam esses livros para estudarem nas sinagogas, para pregarem nas sinagogas. Até é verdade que os judeus é mais voltado para a área da meditação e do estudo da Torá, né? Das sagradas escrituras, né? Que é exatamente a composição do Antigo Testamento. Então, mas o que Jesus fez? Jesus aprovou. Jesus utilizou-se das escrituras do Antigo Testamento para tanto defender o seu ministério messiânico, quanto para ensinar o povo. Nós podemos ver uma grande utilização disso, o sermão da montanha. Jesus, muitas das vezes, cita o Antigo Testamento para falar com os líderes religiosos da época, para vencer Satanás lá na tentação no deserto, em Mateus capítulo 4. Jesus utiliza-se das Escrituras, exatamente do que está escrito nos mandamentos, né? Ou seja, o fato de Jesus utilizar aquilo que os judeus utilizavam nas Escrituras para ensinar, vivenciar, viver, se autodefender usando as Escrituras, isto é a característica da provação divina, né? Ou seja, ao ensiná-la, ao chamá-la de palavra de Deus e a cumpri-la, né? Ou seja, Jesus não só ensinou, deixa eu ajeitar aqui o negócio aqui. Essa minha cachorra é uma benção. Então Jesus não só ensinou, né? Jesus não só ensinou, mas como viveu. Jesus não só ensinou, não só viveu, mas também Jesus cumpriu as Escrituras, né? Ou seja, está consumado, né? Lá na cruz, né? Está pago, ele vivenciou as profecias relacionadas até aquele período, né? Que diz respeito o seu nascimento, o seu crescimento, a sua vida, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, né? A sua vida nos céus como intercessor da igreja, dos salvos, dos santos, né? Porque a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, ele intercede por nós à destra de Deus, enquanto o Espírito Santo intercede por nós aqui na terra com gemidos inexprimíveis. Jesus intercede ao Pai por nós também nos céus. Nós temos 2 grandes intercessores ao nosso favor, né? O Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus, que está lá no céu com a característica de homem, né? Ele está lá como um representante da humanidade à destra de Deus. Então, Jesus cumpriu toda a profecia relacionada ao seu nascimento, ao seu crescimento, tanto na sua infância, né, com 12 anos de idade,
Ele cumpriu as profecias relacionadas ao seu ministério, cumpriu relacionado ao seu sofrimento, cumpriu relacionado à sua morte, à sua ressurreição, à sua ida ao céu, né? Cumpriu profecias relacionadas ao envio do Espírito Santo, lá em Joel 2:28, se não me falha a memória, que se cumpriu parcialmente, repito, se cumpriu parcialmente em Atos 2. Nós vamos entender o porquê mais para frente, quando nós estivermos estudando Atos 2, tá bom? Se cumpriu parcialmente em Atos 2 e tem profecias que ainda vai se cumprir acerca do arrebatamento da igreja e acerca da sua vinda com a igreja, milênio, né? E assim sucessivamente as questões escatológicas. Então, qual é a prova da inspiração divina, da inspiração das Escrituras? Jesus utilizou, viveu, aprovou, vivenciou, consumou as suas profecias que eram a respeito dele no Antigo Testamento e o testemunho do Espírito Santo no crente, né? Aquilo que o Espírito Santo testifica conosco, o mesmo Espírito que conduz o pecador a aceitar a Jesus como Salvador pessoal, convence o neoconvertido da origem divina das Escrituras. Convence. O Espírito Santo é quem testifica conosco acerca da palavra de Deus. Quer um exemplo muito, muito claro? Não sei se já aconteceu esse tipo de experiência com os irmãos. Eu já ensinei aqui para os irmãos que experiências pessoais não são regras, né, para doutrinar ninguém, né? Mas os irmãos já estiveram num culto e quando já aconteceu comigo das duas maneiras. O pregador está pregando e a gente parece que não testifica, né? Parece que não tem aquela ligação. Parece que tem alguma coisa de errado, né? Então a gente sente o testemunho do Espírito Santo, né? Porque assim como o Espírito Santo convence o pecador mediante a pregação da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir o quê? Qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo utiliza-se de um sermão bem pregado, bem explicado, bem direcionado, um sermão expositivo, temático, né? Que seja claro, que fale sobre Jesus. Então o Espírito Santo pega aquela mensagem, leva ao coração do pecador, mostra ao pecador que ele é o pecador, que precisa de arrependimento. Uma vez convencido pelo Espírito Santo, é gerado a fé dentro dele, ele aceita Jesus. Ou seja, esse mesmo Espírito que utiliza a palavra para convencer o pecador, também testifica conosco quando aquela palavra realmente vem de Deus ou não. Não sei se os irmãos já tiveram esse tipo de experiência. E também quando tem um pregador pregando que chega o nosso coração queima, o nosso coração arde, né? Há aquele regozijo dentro da gente, uns choram, outros falam em mistério, cada um tem um tipo de reação, né? Cada um tem um tipo de reação. Isso me faz lembrar os dois discípulos a caminho de Emaús, que quando eles vão pelo caminho conversando com aquele suposto estrangeiro, né? E que vai na casa de um deles ali, se assenta para fazer a refeição. Quando ele dá graças, reconhece que é Jesus, Jesus some diante deles e eles fazem um comentário muito interessante. O comentário qual é? Ele diz assim, porventura não nos ardia o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras? Ou seja, quando Jesus explicava para eles acerca das Escrituras, o coração dos dois discípulos queimava, ardia, que ali o sentido é alegria, né? Regozijo. Eles sentiam que existia algo mexendo na sua vida espiritual, dentro deles, né? Ou seja,
o testemunho do Espírito, né? O Espírito Santo testifica com a gente sobre a veracidade da palavra de Deus. Como sabemos que a Escritura é a palavra de Deus, aqui tem um livro, né, antigo, né, mas muito interessante, que diz: as ovelhas são criaturas dóceis, como diz João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Assim, o instinto da graça conhece a voz do amado entre muitas vozes, como diz Cantares 2:8. E este poder de discernimento está no sujeito, ou seja, na pessoa, né? Ou seja, eu reconheço a voz do pastor. Isso é, se eu sou ovelha, né? Se eu sou ovelha, eu reconheço a voz do meu pastor. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Ou seja, a testificação do Espírito, a testificação da voz do Senhor. Qual é a voz de Deus? É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? Não sei se os irmãos, não sei se aconteceu aqui, já no estado, aqui em Boa Vista, lá em São Paulo tinha uma onda muito grande de profecias. Irmãos, irmãs, jovens, que iam na casa de um, na casa do outro e profetizavam, né? Faziam reuniões de oração e tinha uma profecia para cada irmão, né? E muitas das vezes havia frustração porque a profecia não se cumpria ou profetizava algo meio esquisito, né? Já recebi algumas profetadas, né, nesse sentido. Ou seja, o Espírito Santo testifica com a gente, né, que a palavra de Deus é a veracidade, é fiel à palavra de Deus. O que a Bíblia diz acerca da sua inspiração? Os escritores do Antigo Testamento tinham consciência de que escreviam aquilo que o Senhor lhe mandava. Ou seja, é interessante como nós vamos estudar sobre a composição, como se formou os livros do Antigo Testamento, né? Quando nós vamos estudar sobre isso, nós entendemos que Moisés ele fazia um diário de viagem. Não tem aqueles diário que geralmente é muito usado pelos adolescentes, né? Pelos pré-adolescentes. Escreve no diário, né? Hoje meu dia foi bom, né? Então ele escreve tudo aquilo ali no diário. O que Moisés fazia? Moisés fazia relatos, escrevia os relatos, né? Ao longo da caminhada, da jornada, e depois ele transcreveu, passou a botar em ordem, né? Organizar tudo aquilo. É muito interessante a construção dos livros, né? Do Antigo Testamento, como que se formaram, né? Uma outra ocasião nós podemos mencionar e falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ou seja, mas eles tinham noção de que aquilo que eles estavam escrevendo não eram dele, não era dele, não possuía origem humana, mas vinham exatamente de origem divina, até porque eram homens extremamente ligados com Deus, né? Moisés, Josué, que Deus falou diretamente com eles, né? E todos os profetas, você pode ver que todos os profetas tiveram grandes experiências que chocaram as suas vidas, marcaram as suas vidas para o ministério profético, né? Você vê que Moisés, Deus falou com ele numa sarça que queimava e não se consumia, né? Que era diferente das sarças que queimavam no deserto, porque era comum. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas é comum no deserto as sarças
pegarem fogo, entrarem em combustão, né? Aquelas moitazinhas pegarem, elas soltam uma substância que um forte calor do deserto, elas entram em combustão e pega fogo e ali consome, né? Vira só a cinza. Ela se autodestrói, né? Mas Moisés se admirou, por quê? Porque ela queimava e não se consumia. Isso atraiu a atenção de Moisés, né? A curiosidade de Moisés. Então, todos esses homens tiveram um impacto na sua vida desse encontro com Deus. Encontro este que marcaram a sua vida, seus ministérios, né? Ezequiel, Isaías, no capítulo 6, que se nós fôssemos colocar em ordem cronológica, capítulo 6 seria o primeiro capítulo, né? Quando nós estivermos estudando sobre o Antigo Testamento, tem muita coisa interessante para nós estudarmos. E os irmãos veem que na nossa Bíblia é colocado no capítulo 6, né? A chamada do profeta Isaías. Mas está no capítulo 6, tem uma explicação, porque está no capítulo 6, e a explicação é de caráter e de origem judaica, de acordo com a literatura judaica, né? O porquê que está no capítulo 6. Mas o interessante é o seguinte, que quando Deus chamou o profeta Isaías, vê lá no capítulo 6, né? Que os céus se abriram, ele viu a glória de Deus, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia a casa, a glória do Senhor tinha tomado de conta, ele ficou chocado com aquela visão que ele disse, eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Então, você vê que experiências esta, né, que ele levou com ele pelo resto da vida. Por quê? Porque no livro do profeta Isaías, nós sempre vamos encontrar a expressão, o Santo de Israel, o Senhor dos exércitos. Ou seja, a experiência que Isaías teve dos querubins lá, né? Falando Kadosh, 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 né? Santo, 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 se referindo à extrema santidade de Deus. Ali, irmãos, dentro da cultura judaica, eles não acreditam em trindade, tá? Então, dentro da visão judaica, ali se refere à extrema santidade divina. Não é um santo para o Pai, um santo para o Filho, um santo para o Espírito Santo, como é comum os irmãos interpretarem desta forma. Mas dentro da perspectiva da visão judaica, fala sobre a extrema santidade divina. Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que a mente humana não consegue dimensionar o tamanho da santidade de Deus. E isso marcou a vida do profeta Isaías, porque ele sempre usa a expressão o santo de Israel, né? Ou seja, você vê o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel desceu para o cativeiro, né? Estava ali localizado próximo ao rio Quebar, né? E o que aconteceu com ele? Ele viu a glória de Deus, né? Ele viu a glória de Deus, Deus falou com ele, Deus disse que tinha escolhido ele, que ele ia profetizar para aquele povo que estava em cativeiro. Ou seja, todos esses homens tiveram um encontro poderoso com Deus, e tudo que eles faziam, eles sabiam que era o Senhor que estava os impulsionando a fazer aquilo. Por mais que eles, muitas das vezes, não compreendiam tudo aquilo que eles estavam fazendo ou tudo aquilo que eles estavam falando, mas que eles sabiam que era o Senhor. Eles sabiam tanto que era o Senhor, porque você vê que eles sempre utilizavam da assinatura divina. Qual que é a assinatura divina? Assim diz o Senhor. As profecias sempre têm esta característica. As profecias divinas, dadas por Deus na Bíblia Sagrada, sempre têm estas características, com autenticação divina. Assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim me mostrou o Senhor Jeová, né? Ou seja, são expressões
que trazem a autenticidade daquilo que foi registrado na Bíblia Sagrada. Você pode ler todos os profetas maiores, todos os profetas menores, todos os menores, todos os maiores, né? Todos os profetas. E você sempre vai encontrar a expressão assim diz o Senhor. Tu nunca vai encontrar uma profecia, de que o profeta usou o seu próprio nome para falar alguma coisa. Nunca vai encontrar uma profecia. Sempre tem uma história por trás daquilo com assinatura divina, né? Porque Deus sempre mandava uma palavra, e o temor deles era tão grande que eles não ousavam em pronunciar algo no próprio nome deles. Pelo contrário, eles sempre diziam, assim diz o Senhor, veio em mim a palavra do Senhor, dizendo, né, assim me mostrou o Senhor Jeová, né? Estas fórmulas se referem à palavra falada, porém se aplicam também à palavra escrita. Quando eles escreveram, eles pronunciavam. Mas quando eles escreviam, eles não mudavam nada. Eles colocavam da mesma maneira que eles tinham pronunciado. Então, eles registraram como? Assim diz o Senhor. Escrevendo, assim diz o Senhor. Veio em mim a palavra do Senhor. Quando Ezequiel escreveu os seus rolos, né, da profecia, quando Isaías escreveu os seus rolos, né, das profecias da sua história como profeta, né, porque aquilo ali é um livro que narra a sociedade da época, são os livros que narram os acontecimentos da época com palavras proféticas que se cumpriram e palavras proféticas que vão se cumprir ou na volta de Cristo, ou no reino milenar do Senhor, ou na consumação dos séculos, ou no juízo final, mas vão se cumprir, né? Os escritores do Novo Testamento, com frequência, citam passagens do Antigo Testamento como a palavra de Deus ou do Espírito Santo. Como eles utilizavam muito o Antigo Testamento, no sentido de ser os 5 primeiros livros, os profetas e os salmos, então, quando eles faziam as suas citações do Antigo Testamento, eles sempre diziam, como está escrito no livro do profeta, para se cumprir o que estava escrito pelo profeta, né? Principalmente Mateus. Mateus utiliza-se muito do Antigo Testamento e mostrando o cumprimento em Jesus Cristo das profecias do Antigo Testamento. Por quê? Porque Mateus escreve para os judeus, né? Os judeus eram muito criteriosos acerca de cumprimento de profecia. Então, Mateus escreve para o seu público era um público judeu, e ele escreve de uma maneira que possa convencer os seus leitores, a sua nação, que aquele homem que foi morto, crucificado, que fez milagres, aquele homem era o Messias tão esperado por toda a nação judaica. Até aqui tudo bem? Nilda? Tudo bem? Podemos prosseguir? Pode prosseguir, irmão. Tá bom. Vamos lá. Então, tem alguns conceitos que nós vamos ver agora, né, que as pessoas costumam falar sobre a Bíblia Sagrada. Sua inspiração mecânica. Segundo este conceito, Deus simplesmente ativa o que os autores humanos dos livros da Bíblia deveriam escrever. Esses escritores seriam qual amanuenses do Espírito Santo. Tem um microfone aberto. Aqui. Registrando seus pensamentos em palavras que ele escolhia. As faculdades mentais dos escritores se encontravam em repouso e não contribuíam de forma alguma no conteúdo ou na forma dos seus escritos, né? Este conceito é insustentável. Não existe esse conceito.
conceito de que Deus não respeitou a mentalidade dos seus escritores, o conceito que é como se fosse o quê? Como se fosse Allan Kardec, né? Que fecha os olhos assim, vai escrevendo, não tem raciocínio. Deus não fez isso com os escritores. Deus não dopou eles, né? Eles tinham raciocínio, eles tinham pensamento, eles tinham as suas ideias, né? A Bíblia mesma dá prova dos seus que os seus escritores não eram meros instrumentos passivos na produção dos seus livros, mas sim eles eram autores no verdadeiro sentido da palavra. Em alguns casos, os escritos da Bíblia são resultados de investigações históricas, pois se referem a estas investigações. No caso de Lucas, Lucas não era discípulo de Jesus. Lucas tem lá, né, um dos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas era um médico grego, gentil, né, que não era seguidor de Jesus. E, ou seja, ele foi inspirado por Deus, foi impulsionado por Deus a fazer o quê? A fazer uma pesquisa minuciosa sobre os fatos que tinham acontecido, fatos estes que ele colocou em ordem e registrou em ordem todos esses fatos. Ou seja, ele fez uma pesquisa, né? Isso é uma inspiração divina. Ele foi atrás, né? E ele conseguiu absorver o conteúdo que hoje está registrado para nós, né? Que traz o Evangelho de Jesus Cristo segundo a narração de Lucas, né? E às vezes fazem menção de suas fontes, como nos livros de Samuel, Reis, Crônicas. Ou seja, é interessante quando nós estivermos estudando sobre os evangelhos, os irmãos vão aprender que eles não agiram sozinhos. Eles não agiram sozinhos. Um consultou do outro. Um consultou do outro, um consultou do outro. Sempre teve uma fonte de consulta entre eles, né? Sempre, por isso que nós chamamos o Mateus, Marcos e Lucas de evangelho sinópticos. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso. Evangelho que tem visão igual, ou visão comum, ou visão parecida, ou evangelhos narrados com visões, com direcionamento de visão diferente, né, mas que contam praticamente a mesma história. Ou seja, o que Mateus deixou, Marcos falou. O que Marcos e Mateus deixou, Lucas falou. Se nós pegarmos os 4 evangelhos e colocarmos ele nas narrativas em ordem cronológica, nós teremos um único evangelho narrando a história de quem? De Jesus Cristo, né? Ou seja, os 4 evangelhos são evangelhos biográficos que narram sobre o nascimento, a vida, sofrimento e morte, ressurreição do Senhor Jesus. Não tem outro assunto, né? É só sobre Jesus. Ou seja, os escritores, eles tiveram suas fontes, né? Não eram simplesmente tomados e ficavam inconscientes, né? Ficavam inconscientes, como acontece hoje em dia, né? Que muitas pessoas dizem que recebem o batismo com o Espírito Santo e não se lembram de nada, né? Olha, eu tenho um conceito meio diferente sobre essa questão, né? O Espírito Santo, quando ele toma alguém, ele não deixa essa pessoa inconsciente, não, né? A pessoa está consciente, está ali, sabendo o que está fazendo, né? Porque em nenhuma história, em nenhum local da história da igreja, nem dos movimentos de avivamento que houve na história da igreja, você vai encontrar relatos de pessoas que foram possuídas pelo Espírito Santo e não se lembravam do que estava acontecendo, né? Então, isso é muito sério hoje em dia, né? Eu dou risada porque é quase cômico, né? É engraçado, mas é sério o negócio, né? Não é
não é um negócio simples, não. Então, os escritores, eles tinham suas fontes de Irmão, consulta. Irmão Jefferson. Isso. É tão tal que a Bíblia fala que é revestido, né? Não é possuído. Bem verdade que a característica que nos dá é exatamente como se fosse uma possessão. Não no sentido de ser uma possessão demoníaca, como os demônios fazem, né? Nós somos moradas do Espírito, né? Somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo já está dentro de nós. O que acontece é que nós somos revestidos de poder. Nós recebemos uma graça, vamos dizer assim, uma graça a mais, uma unção, né? Como capacidade sobrenatural para se fazer a obra evangelística, a obra missionária, desempenhar algum trabalho em prol do reino de Deus. Mas nós não somos inibidos da nossa capacidade de raciocínio. Nós estamos raciocinando. Irmão, que até se isso acontecesse, vamos dizer que aquela palavra onde Deus disse que nos deu livre-arbítrio não existiria, né? Seria mentira. Exatamente. E Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele apenas capacita, não toma de conta. Exatamente. Então, quando Deus quisesse fazer alguma coisa, ele vai lá, ele estala o dedo, a pessoa fica lá inconsciente e vai fazendo as coisas inconsciente, né? E não é assim. Todas as narrativas. De poder não, tirando uma Eva de dentro da nossa costela. Pois é, né? É um negócio. Nós temos que entender que quando Deus age de maneira que ele não vai fazer com que o ser humano fique inconsciente, não, né? O relato que a Sara falou lá é muito interessante, né? A tradução, né? A tradução ela modifica muito. Nós vamos estudar ainda. Eu estou preparando um vídeo que vai falar sobre as traduções da Bíblia, né? Qual é a tradução que merece mais credibilidade, né? Ou seja, Deus fez com que Adão adormecesse, né? Ali foi uma ação de Deus para que Adão pudesse receber a sua ajudadora. Ali não tinha a característica de Pentecoste, ali não tinha a característica de se fazer alguma obra, né? Ali não tinha a característica de desempenhar alguma função para Deus. Ali era o próprio Deus fazendo alguma coisa de Adão, né? Mas se você vê toda a história... Irmão, Jefferson? Mas mesmo assim, no caso de Adão, ele estava consciente do que estava acontecendo, porque quando Deus mostrou a mulher, ele falou, essa é osso dos meus ossos lá, né? Como é que ele ia saber? Que se ele dormiu, apagou, ele não ia saber de onde era que ela tinha saído. Exatamente. Né? É interessante quando nós vamos ainda estudar um pouco sobre traduções, tá? Vamos ver como entender alguns textos da palavra de Deus de uma forma que eles não percam o sentido, né? Porque como iria identificar, né? Como que Adão iria identificar Eva como uma pessoa, né? Ali que está ali junto com ele. É a mesma coisa que eu dormir solteiro e quando acordar olhar para o lado tem uma mulher do meu lado. Casado já, né? E não é assim, né? Ou seja, ele sabia que Eva era, né? E é interessante o texto original nos dá uma ideia totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Mas deixa para uma outra oportunidade que nós vamos falar muito sobre essas coisas ainda, né? Em outros casos, os autores registram as suas próprias experiências pessoais, como nos Salmos, nos livros proféticos, em Atos e nas epístolas. Ou seja, Deus utiliza o quê? Das experiências que o próprio Deus deu a estas pessoas para lhe trazer inspiração, para que essas experiências
fossem registradas para servirem de ensinamento para as nossas vidas de hoje. Quando nós lemos Salmos, parece que o livro de Salmos, se você pegar Salmos e torcer assim, né, vamos torcer Salmos, só vai cair lágrimas, né, que você só vê lá o salmista dizendo: eu estava entristecido, fascinado à minha cama. Ou seja, foram experiências que os salmistas, são vários salmistas, são vários escritores de salmos. Nem todos os salmos ali são de Davi, gente, tá? Nem todos os salmos são de Moisés, nem todos os salmos são de Salomão, né? Então aí vai, né? E nem todos os salmos, existem salmos ali anônimos que ninguém sabe quem foi que escreveu, né? Então, mas foram pessoas que tiveram experiências com Deus, experiências estas que marcaram as suas vidas, né? E Deus inspirou para que eles registrassem aquilo ali. Deus inspirou, como no caso, um caso muito comum de Paulo, né? Paulo registrou a sua conversão. Estava indo a caminho de Damasco, quando, de repente, um brilho, uma luz raiou aí do nada, e eu caí, cego, né? E ouvi uma voz que falava comigo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou seja, experiências que autentificavam a chamada apostólica ministerial do apóstolo Paulo. Foi registrado como algo que pudesse nos trazer orientação sobre alguma chamada da parte de Deus, da importância da chamada de Deus. Ou seja, inspirações como nas Escrituras, como elas já estão fechadas, não existe mais. Mas Deus utilizou-se de acontecimentos na vida desses homens para nos trazer ensinos, né? Como no caso dos livros proféticos. No caso, se eu não me engano, acho que foi Ezequiel ou foi Jeremias, me falha a memória, que Deus disse para eles andar nu e dormir de um lado, dormir não sei quanto tempo do outro. Ou seja, Deus usava a vida dos profetas para dar ensinos, né, ao povo da sua época. É como se fosse Deus utilizando os profetas como parábolas, né, melhor dizendo, como parábolas para mostrar um ensino na vida do povo, né, na vida do povo. Foi o profeta chorão. O profeta Jeremias, né? Jeremias era o profeta chorão. O profeta chorão porque ele via a decadência do seu povo, da sua nação, e ele não queria que a sua nação tivesse daquela forma. Mas Deus prometeu consolar, enxugar as lágrimas do profeta Isaías, porque é como se de manhã, durante o dia, ele profetizasse e à noite ele chorasse, né? Em pró, intercedendo pelo seu povo. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela merece toda a credibilidade. Por quê? Porque foi uma inspiração divina. Deus não deixou que os escritores tivessem inconscientes. Deus utilizou da capacidade mental dos seus escritores. Cada escritor sabia o que estava escrevendo, entendia o que estava escrevendo e sabiam que aquelas palavras, que aquilo ali tinha origem divina, né? Ou seja, eles não estavam inconscientes, como muitos aí querem diminuir a inspiração ou negar a inspiração das escrituras, dizendo que os escritores estavam inconscientes, né, e que não tem nada foram dominados. Existem tantas teorias que os irmãos não fazem nem ideia, né, sobre a inerrância, a inspiração das escrituras, né? Então, inspiração dinâmica. Da Bíblia foram psicografados, né? Como o irmão Abreu? Dizer que os livros da Bíblia são psicografados. Exatamente. Exatamente, que tem mensagens, né? Rapaz, os céticos, né? Os céticos, eles dizem muitas coisas,
né? Por isso que nós temos que estudar a Bíblia Sagrada para a gente não cair nessas ondas desses céticos, né? Porque eu já conheci pessoas que acreditavam na Bíblia e de tanto ouvir os céticos e não buscar outras opiniões, acabou desacreditando na Bíblia Sagrada e acabou dizendo que a Bíblia Sagrada não tem nada de Deus na Bíblia Sagrada, é tudo fábula, né? E assim vai, infelizmente, né? É o erro do ser humano, né, irmão? Exatamente. Até a Bíblia fala que errais por não examinar as Escrituras, né? Esse aqui é o porém. Existem dois grandes erros, né? O não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus, né? Porque Escritura e poder de Deus devem andar juntas, né? Graça, conhecimento e graça, conhecimento e o Espírito é uma poderosa combinação, né? Para os nossos dias, principalmente, né? Que nós estamos muito carentes de pessoas cheios do conhecimento, mas também cheios da graça de Deus, né? Hoje em dia, nós precisamos muito disso em nossas congregações, nas igrejas espalhadas em todo o mundo, né? Então, tem um outro conceito errôneo chamado a inspiração dinâmica. Esta teoria rejeita a ideia de uma operação direta do Espírito Santo sobre a produção dos livros da Bíblia, isto é, uma operação que teria como propósito específico a produção desses livros, e põe em seu lugar a ideia de uma inspiração geral dos escritores. Essa inspiração teria sido uma característica permanente dos escritores, ou seja, eles sempre faziam dessa forma, né? Ela não difere em essência, mas somente em grau da iluminação espiritual do crente em geral. Ou seja, não tem diferença. Eu receber a orientação do entendimento da Bíblia foi a mesma orientação que os escritores receberam para escrever a Bíblia Sagrada. Ou seja, para eles ainda há, para esse tipo de segmento, dessa ideia, ainda há possibilidade de pessoas serem inspiradas e poderem escrever livros que tenham a mesma autenticidade da Bíblia Sagrada, né? Os livros históricos, por exemplo, não seriam inspirados da mesma medida que os livros doutrinários. Desse modo, ainda que, em geral, os escritos bíblicos sejam confiáveis, eles estão sujeitos a erros, principalmente os livros históricos. Ou seja, para esse tipo de movimento, cada livro, né, cada livro tem um nível de inspiração, contendo erros, principalmente os históricos. É como se Deus falasse A, B, C, D para o profeta. E o profeta A, B, C, D, E, F, G, H, entenderam? É como se os profetas, os seus escritores, fossem além do que Deus havia ordenado que eles escrevessem. Então, para esse entendimento de inspiração dinâmica, um conceito errôneo de inspiração dinâmica é que eles dizem que as escrituras, na inspiração, contêm erros, porque as pessoas tiveram sua inspiração, umas mais, outras menos, e alguns deles passaram dos limites, vamos dizer assim, de inspiração, né? Ou seja, acrescentaram as suas próprias ideias nos textos sagrados. Tem a inspiração orgânica, que é um conceito aceito no meio cristão, que esse conceito que nós vamos estudar agora, ver aqui agora, é um conceito aceito, que é realmente a ideia concedida das Escrituras, né? Qual conceito é esse? A inspiração orgânica, né? Até parece um nome meio biológico, né? Inspiração orgânica. O conceito de inspiração geralmente é aceito nos círculos cristãos conservadores, se denomina inspiração plenária ou orgânica. O termo orgânico propõe em relevo o fato de que Deus não usou os escritores
na Bíblia no sentido mecânico. Lembra lá do sentido mecânico? Né? Ou seja, esse cara lá inconsciente, né? Sem saber o que estava se passando. Ou seja, Deus não usou no sentido mecânico, como se eles fossem robôs, mas que atuou sobre eles de forma orgânica, de forma natural, né? Em harmonia com as leis do seu interior, desses escritores. Isto é, Deus os usou tal qual eram, com seu caráter e temperamento, seus dons, talentos, educação, cultura, seu vocabulário, né? Se você pegar o Evangelho de João e você pegar o Evangelho segundo o Evangelho de Lucas, você vai reparar, geralmente quando nós vamos estudar a língua grega, você vai reparar que o Evangelho de Lucas tem um grego mais culto da época, né? Que é o grego koiné, que era o grego comum, mas Lucas, por ser médico, um homem muito conhecedor da alta sociedade, estudado, então ele usou uma linguagem mais culta. É como hoje. Hoje o advogado está lá num júri, né? Está lá fazendo a sua verbalização lá diante de um julgamento. Ele não vai usar palavras chulas, palavras populares assim, para se referir ao juiz. Ele usa uma linguagem culta, né, para se falar com as pessoas de autoridade. Ele usa a palavra popular para falar com a população normal, mas ele usa uma palavra culta para se referir a alguém ou se dirigir a alguém que é uma autoridade. Ou seja, característica de linguagem, Lucas se destaca porque Lucas escreve para Teófilo. Né? Quem era Teófilo? Alguns dizem que Teófilo era uma grande autoridade religiosa da época, outros dizem que ele era uma pessoa de grande importância social da época, um grande influenciador, outros dizem que ele era membro do Sinédrio. Né? Então, existem vários conceitos sobre quem era Teófilo, né? Que foi exatamente quem ele escreveu. Lucas escreveu tanto o Evangelho, né, quanto o livro de Atos. Ele escreveu para este cidadão aí que a gente não sabemos exatamente quem é. Né? Então, mas ele usa linguagem culta, ou seja, Deus utilizou o quê? O temperamento, o caráter, a educação de cada um, os talentos de cada um, né? Os talentos, Paulo, nem todas as epístolas foi Paulo quem escreveu. Paulo ditou uma boa parte das suas epístolas, outras ele escreveu e outras pessoas continuaram escrevendo com Paulo ditando. Né? A diferença na questão dos manuscritos, né? Eita, quase que não sai agora. Então, cada um tinha o seu estilo, né? Cada um tinha a sua maneira de escrever, a sua cultura de escrever. Então, ou seja, Deus não neutralizou, Deus não bloqueou essas coisas. Por isso que se chama inspiração orgânica, inspiração plenária, ou uma inspiração natural. Deus utilizou quem tinha a maior capacidade de escrita e Deus utilizou quem tinha a maior capacidade dentro da sua cultura, dentro da sua influência. Ou seja, Deus respeitou isso. Deus não aboliu isso. Deus não neutralizou isso. Deus não bloqueou este pensamento, essas habilidades dos seus escritores. Ou seja, Deus utilizou eles da forma como eles eram. Né? E é isso que torna a Bíblia magnífica. Né? O fato de Deus utilizar seres humanos falíveis, mas escrever algo tão sublime, tão maravilhoso, que não se contradiz ao longo de séculos, não se contradiz, né? E que utilizou exatamente homens, né, para escrever o que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada.
Então, estilos, né? Iluminou as suas mentes e impulsionou a escrever, excluindo a influência do pecado sobre suas atividades literárias. Ou seja, não existia a influência no sentido do pecado para se escrever as escrituras. Né? Oi? Eu não estou entendendo. Emanilda? Ah, tá. Eu acho que o microfone dela tá aberto sem ela saber, irmão. Deve ser. Acontece, Emanilda. Então, aconteceu comigo no início. Eu nem percebi, tava com o microfone aberto. Os irmãos conseguiram compreender aí a inspiração orgânica, a inspiração natural, né? Alguma dúvida sobre essa questão? Não, irmão. Tá tranquilo até agora. Tranquilo? Irmão Aguinaldo, irmã Sara, irmã Isonete, irmã Nilda, irmão Abreu. Tranquilo, meu querido, pode prosseguir. Então, nós já estamos no finalzinho já da nossa aula. Passa muito rápido, né? Ou 2 horas que passa ligeiro, meu Deus do céu. Foi uma boa aula, pastor. Passa muito rápido, ó. Já é 10 para as 10. Bom, pelo menos no meu aqui, né? 10 para as 10. Aqui na gravação já está com 2 horas e 9 minutos. Né? Quando começou a gravar. Então, vamos aqui para nós finalizarmos, né? Vamos ver se a gente consegue comentar, esses dois aqui, para a gente poder finalizar e deixar do 33 em diante. Bom, provas da inspiração da Bíblia ainda, a história da igreja prova a inspiração das Escrituras. Quando nós vamos estudar sobre a história da igreja, nós iremos estudar, se eu não me engano, nós iremos estudar sobre a história da igreja, e eu tenho duas partes, dois vídeos gravados sobre a história da igreja no nosso canal, que foi a aula para o médio de teologia lá para a igreja do Refúgio, do Pricumã, que nós damos aula lá também, e eles estavam tendo aula gravadas, então nós gravamos a aula 1 e a aula 2 de História da Igreja. Quando nós estudamos sobre a história da igreja, nós vemos que os líderes espirituais, cujos nomes compõem, né, a história da igreja, eles absorveram, eles compreenderam, eles aceitaram as escrituras sagradas como algo que não tem erros, não tem, é inerrante, não tem nada que eles pudessem apontar e dizer, ó, aqui está errado na inspiração divina, né? Como diz, os grandes líderes espirituais, cujos nomes a história da igreja faz menção, elevam as suas vozes em defesa da inspiração, inerrância e infabilidade das escrituras. Elas não têm erro e nem falham, né? A infalibilidade das escrituras. Seja qual tenha sido o meio pelo qual Agostinho chegou ao entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, sua posição quanto à inspiração e inerrância das Escrituras brota espontâneo e abundantemente dos seus escritos. Ele escreve que nenhuma palavra e nenhuma sílaba é supérflua, né? Ou seja, nenhuma. Sílaba por sílaba, palavra por palavra, tem origem divina nas Escrituras, né? Agostinho, acho que nós vamos estudar, sim, sobre Agostinho. Ele primeiro se converteu ao cristianismo intelectualmente. Um homem, praticamente um grande filósofo, um grande teólogo, e ele se converteu intelectualmente primeiro, para depois se converter dentro, no seu coração, né? Quando ele realmente recebeu a iluminação das Escrituras, na carta aos Romanos, né? Nós vamos estudar um pouco sobre a biografia dele, muito, muito, muito bonita, a conversão genuína dele, né? E ele fala sobre isso. Eu separei aqui uma frasezinha que nós vamos ler aqui agora. Aprendi a dar a eles os livros canônicos, né? Ele está se referindo aos livros canônicos,
tal honra e respeito a ponto de crer com muita firmeza que nenhum desses autores errou ao escrever qualquer coisa que seja. As mãos dos autores das escrituras escreviam aquilo que a cabeça ditava. Insistia, nenhuma discordância de qualquer tipo teve permissão de existir. Frases que nós encontramos na história biográfica, na biografia de Agostinho. Uma história muito bonita. Se os irmãos tiverem curiosidade, os irmãos podem pesquisar quem é Agostinho. Né? Teve uma grande colaboração. Até hoje, o pensamento de Agostinho é válido nos estudos acadêmicos da área da teologia. E John Wesley, quem já ouviu falar sobre John Wesley, né? John Wesley é o homem do fogo, né? Um tição tirado do fogo, o homem de extrema poder e unção da parte de Deus, né? O negócio dele era oração e santidade, extrema santidade, não extrema no sentido de ter que ser pouco santo, mas é porque ele acreditava que, dentro da teologia de John Wesley, ele acreditava que o homem poderia viver sem pecar, ou seja, não cometeria pecado em nenhum momento da sua vida. Né? Então, algumas ideias teológicas que surgiram ao longo dos tempos. Oi? Ele era puritano? Exatamente. Eles praticamente... Tem um livro que fala sobre... Eu tenho um livro aqui que fala sobre a teologia de John Wesley. Muito interessante. Se os irmãos puderem adquirir, faz bem a leitura desse livro. John Wesley levanta 4 argumentos grandes e poderosos que nos induzem a crer que a Bíblia precisa ser de origem divina. Primeiro, os milagres, as profecias, a bondade da doutrina e o caráter moral dos escritores. Todos os milagres fluem do poder divino, a bondade da doutrina, da bondade divina e o caráter moral dos escritores da santidade divina. Mais uma vez ele fala sobre santidade, né? Da santidade divina. Deste modo, o cristianismo é constituído sobre 4 grandes pilares: o poder, a compreensão, a bondade e a santidade de Deus. Wesley diz o seguinte: a Bíblia deve ser a invenção de homens bons ou de anjos, de homens maus ou de demônios ou de Deus. Né? Ele deixa esse questionamento, né, para que as pessoas pudessem ler a Bíblia Sagrada e poderem identificar os milagres, as profecias, a bondade da doutrina e o caráter moral dos escritores, e que as origens disso tudo era exatamente uma origem divina. Tudo culmina e termina, começa em Deus, né, que brota de Deus para os escritores. John Wesley, uma grande referência na área pentecostal, na área teológica também, né, que é mencionado os pensamentos de Wesley, de John Wesley, até hoje também no meio acadêmico. Argumentos de John Wesley em defesa da inspiração das Escrituras. Ele diz: ela não podia ser a invenção de homens bons ou de anjos, pois eles não fariam nem poderiam fazer um livro contando mentiras durante todo o tempo em que eu estavam escrevendo, dizendo: assim diz o Senhor, quando o livro era a sua própria invenção. Né? Os irmãos observem que na Bíblia Sagrada não tem só triunfos, né? Tem decepções, tem erros, narram sobre pecados, narra sobre a queda do homem, pecado de Davi, homicídios, mortes, mentiras, né? Ou seja, Deus narrou tudo aquilo, fez com que os escritores escrevessem tudo aquilo, né? Se fosse uma obra humana, com certeza o homem iria ocultar as coisas ruins e queria apenas mostrar as coisas boas.
né? Ela não podia ser invenção de homens maus ou de demônios, pois eles não fariam um livro que impõe todos os deveres, proíbe todos os pecados e condena as suas almas ao inferno por toda a eternidade. A Bíblia não pode ser de origem humana no sentido de homens maus ou de demônios, porque na Bíblia contém a doutrina que leva o homem ao céu. Mostra para o homem qual é o caminho da salvação. E os demônios não vão querer isso. Satanás não vai querer isso. E os homens maus também não iriam mostrar o caminho do bem, né? Então, John Wesley, ele utiliza esse argumento. E, por último, eu tiro, portanto, a conclusão de que a Bíblia precisa ter sido dada por inspiração divina. Toda essa expressão e tudo isso daqui está contido aqui no pensamento de John Wesley, está aqui na coletânea de teologia de John Wesley, imprensa metodista, né, página 18. Os irmãos puderem adquirir, é muito bom e eu recomendo a todos vocês. Eu espero que os irmãos tenham compreendido até aqui. Tem alguma dúvida? 3 minutos. Alguma dúvida? Aguinaldo, Sara, Risonete, Jefferson, Nilda, Abreu. Hoje? Irmão, nenhuma dúvida por enquanto. Nenhuma dúvida. Graças a Deus, está ótimo. Tá bom. Então, eu acredito que os demais concordam com a afirmação do nosso irmão Jefferson, né? Então, essa foi a nossa segunda aula de bibliologia. A próxima aula, a terceira aula, vai a partir do slide 33. E não terminei ainda de fazer esse slide. Nós estamos com 67 slides. Já vimos até agora 32 slides. Mas nós vamos, a partir da terceira aula, falar sobre a harmonia e a unidade das Escrituras Sagradas. Ou seja, a Bíblia, ela tem completa harmonia e ela tem a unidade. Ou seja, é como se fosse a mão e a luva. Já viram essa expressão? Né? A mão e a luva. Dá certinho. Tudo se encaixa. Né? A Bíblia no Sagrada, popular, a tampa e a panela, irmão. No popular, a tampa e a panela. Né? Dá certinho. Né? É o queijo e a goiabada. Dá certinho. Tá bom, queridos? Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Infelizmente, nós tivemos poucos alunos hoje, né? 6 alunos. 2, 4, 6 alunos. Eu não sei o que foi que aconteceu com o restante. Talvez tiveram um imprevisto, né? E vão assistir a aula depois. Esta aula ficará disponível na segunda-feira, no nosso canal do YouTube. Quem tem o cadastro, vou botar o link no grupo, e quem tem o e-mail já cadastrado vai poder acessar, tá bom? Nós estamos passando por um período de organização, uma reorganização, que as aulas estão crescendo, as turmas estão crescendo, estamos montando outras turmas, e precisamos nos organizar de uma forma melhor, que os vídeos fiquem, de certa forma, um pouco mais restrito apenas aos alunos. Eu não tenho interesse nenhum em ganhar visualizações no YouTube, né, dos vídeos, até porque meu canal não é monetizado, meu canal não ganho dinheiro com o canal do YouTube. É apenas para propagar a palavra de Deus e serve como plataforma para acesso aos vídeos das videoaulas por enquanto. Tá bom? Logo nós estamos vendo uma outra plataforma para poder colocar que o aluno entra com login e senha, né? Vai ficar legal aí o acesso para os nossos alunos. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Até próxima aula, sexta-feira que vem, se Deus permitir, estaremos aqui em nome de Jesus. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima
Até a próxima aula. Shalom, Adonai, Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve.